Boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz. Estou aqui com a Karine. Nós somos estudantes de psicologia da Faculdade Ali de Itabirito. Estamos no primeiro período. E hoje a gente está aqui com a Dênia, que é professora, para a gente conversar um pouquinho com ela de como que foi toda essa mudança que a pandemia nos trouxe, entender como que isso afetou ela. Então, fiquem aqui com a gente nesse bate-papo que vai ser muito interessante. Boa noite, eu sou a Karine. Dênia, boa noite. Boa Muito obrigada noite. por aceitar passar um pouquinho do que você viveu durante a pandemia, das suas experiências. E, Dênia, a gente queria saber um pouquinho mais como que foi o impacto psicológico na vida pessoal, profissional, da pandemia, desse momento que nós vivemos. Eu sei que você trabalha com um número muito grande de pessoas. E aí, conta um pouquinho como que foi para você e como que tem sido hoje também. Então, como as meninas disseram, pessoal, boa noite. Meu nome é Dênia, sou professora de língua inglesa. Eu trabalho em 3 escolas diferentes aqui em Itabirito, sendo 2 escolas particulares, uma escola do estado. E assim, eu tive uma dificuldade muito grande para lidar com essa situação toda. Eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei com muito medo. As escolas fecharam assim de repente e de um dia para o outro, nós professores tivemos que aprender a lidar assim com novos métodos, novas metodologias de ensino, né? Tivemos que aprender a lidar com toda essa tecnologia. Então, assim, foi muito difícil a questão também de ter o espaço da gente invadido, né? Porque, afinal de contas, a minha casa, para mim, era o meu sossego. Saía do trabalho, chegava em casa, por mais que, óbvio, eu tivesse trabalho para fazer em casa, das escolas, mas eu estava aqui com a minha família, né? E, de repente, tive que abrir as câmeras do meu notebook dentro de casa e fazer da minha casa a escola. Então, assim, foi realmente muito difícil. É, tinha a situação, assim, de... Você fala Problema do não, depois a medo gente... do vírus? Gente, a questão, assim, que também que me deixava meio entristecida, sabe, de ver as pessoas falando, assim, a gente via muita gente falando que o professor não estava trabalhando, né? Então, assim, escola pública, porque eu sou professora de escola pública também, o professor não está trabalhando, mas assim, eu estava trabalhando, eu fazia as gravações das aulas, eu estava me desdobrando, eu recebia mensagem de pais e de alunos o dia todo, final de semana, sábado, domingo, feriado, durante a semana, 11 horas da noite. Nunca conseguia, assim, deixar para responder depois, eu respondia tudo a tempo e a hora. Então, assim, na verdade, estava trabalhando 24 horas por dia, porque eu não conseguia Entendi. desconectar, né? Você ficava um pouco até pressionada, né? Sim. Porque as pessoas não respeitavam, não tinha como, as pessoas não respeitavam os seus horários. Não, não. E aí também a gente às vezes ficava com aquele receio, será que é naquele momento que o menino teve o acesso ao que eu passei para ele, então era naquele momento que ele podia me ouvir também, então tinha que ser naquele momento, sabe? Então, tudo isso, assim, fazia com que eu não conseguisse desligar realmente. E a questão da tecnologia, assim, foi muito difícil porque eu fiquei muito ansiosa, porque eu não sabia, eu não conseguia dormir, porque eu não sabia se no outro dia, no dia seguinte, a internet ia funcionar, se o Uhum, computador ia funcionar. Então, assim, não era só eu que tinha que funcionar, era todo um entendi. equipamento, todo um sistema, né? Então, assim, além da minha saúde ter que estar nessa loucura toda, minha saúde física mesmo ter que estar em dia, ainda tinha que estar em dia o computador, a internet e tudo mais, né? E Uhum, foi muito difícil porque, além da minha carga horária ter aumentado de trabalho, apesar das pessoas falarem que o professor não estava trabalhando, né? A minha carga uhum, horária aumentou porque, assim, eu tive que fazer um planejamento totalmente diferente do que era o meu
habitual, né? E também a minha ajudante aqui em casa, obviamente, ela teve que ficar na casa dela, então todo serviço de casa também a gente tinha que fazer. Né? Sempre tive ajuda, aí naquele momento mais apertado eu não tive mais ajuda, assim, da minha secretária, como eu disse, né? Então, assim, foi muito difícil, muito difícil. E no momento que tive que retornar para a escola, mais difícil ainda. Porque, assim, eu ainda não estava segura que aquele momento era o momento certo, mas era óbvio que, assim, eu não sou uma pessoa do grupo de risco, né? Fui várias vezes em médicos e tudo, não era uma pessoa de risco. Então, se as escolas falaram que a gente tinha que voltar, eu realmente tinha que voltar, mas eu estava com muito medo. Mas as escolas propuseram todos os protocolos e eu segui, assim, à risca, rigorosamente, todos os protocolos. Fiquei até intitulada, assim, a louca da Covid, porque, assim, não tirava máscara um segundo. Se eu queria beber água, eu saía da sala, chegava no corredor, via que não tinha ninguém, tirava a máscara rapidinho, bebia água, colocava a máscara de novo. Tinha aquele face shield, né? Usava também, usava jaleco, aí chegava em casa, era uma lavação de tudo, assim. Eu fiquei muito cheia de toque. Eu fiquei assim com as mãos machucadas de tanto ter que lavar com água e sabonete e álcool. Então, assim, teve época de ficar assim com a mão até meio ferida. Então, assim, foi realmente muito difícil, muito difícil. Ô, Dênia, você sentiu que o seu psicológico, às vezes, eu acho que todos nós, né, ficamos muito abalados com esse vírus e com muito receio, e algum momento você teve uma gripe, ou algum resfriado, uma dor de cabeça, e aí você ficou com essa paranoia de achando que estava com vírus, e aí o seu psicológico foi potencializando aquilo, gerou algum sintoma, e aí depois você viu que não estava com vírus? Teve algum momento assim? Sim, sim. Aí esse era fato, né? Qualquer gripe que aparecesse, ai meu Deus, Covid. Não. Aí, aqui em casa, os meus dois filhos que moram comigo, eles tiveram uma gripe, não, anterior. Eu tive os sintomas e achei que fosse Covid, mas os meninos não estavam em casa, eles estavam em viagem. Quando chegaram, eu impedi a chegada deles em casa. Eles foram para a casa da irmã até eu fazer o teste, ter o resultado, saber que realmente não era nada, era só uma gripe mesmo. Mas assim, tudo era um tormento. Eu tinha medo de abraçar meus filhos, porque eu falava, gente do céu, se eu tiver alguma coisa, era uma assim, paranoia mesmo. Porque assim, mesmo não estando sentindo nem o sintoma, eu tinha medo de passar alguma coisa, sabe? Aí foi até muito engraçado, porque assim, até hoje, para eu trabalhar dentro de sala de aula, eu fico com máscara, até hoje. E agora, recente, em junho, princípio de junho, eu peguei Covid, né? Quando eu voltei do isolamento para as escolas, meus alunos ficavam perguntando, professora, mas como que você pegou isso? Você é tão cuidadosa, você é a mais cuidadosa de todas. Professora, se você pegou, é porque todo mundo já pegou também, não tem condição, sabe? Mas, assim, é uma situação que eu ainda preciso melhorar muita coisa, porque eu ainda tenho uma certa Você Ô, cobra Dani, muito cuidado ainda? excessivo. Entendi. Acaba que fica um terror, né? E a gente fica com muito medo. O receio é tão grande de pegar e de levar isso, que acaba gerando uma ansiedade muito grande. E que faz até a gente sentir algumas coisas e achar que está com a doença, e às vezes nem estamos, né? O nosso psicológico somatiza isso. Karine, isso que você falou é a minha sensação até hoje. O fato de eu não conseguir desvincular da máscara, porque como eu vou para 3 escolas diferentes, eu tenho contato com muitas pessoas, aí eu fico pensando assim, cada um desses meus alunos com as suas famílias, e aí se eu pego isso e levo para os meus alunos o estrago que eu poderia causar, esse é o meu pavor.
é Ainda tem essa espalhar. cobrança que, né, que a gente faz. Eu super te entendo. Bia, você quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber um pouquinho como que ela lidou com toda essa ansiedade, esse medo, se teve alguma prática que te ajudou para você ficar mais tranquila. Como que foi? Então, o que me ajudou, na verdade? Primeiro, estar em casa com os meus filhos me ajudou. Porque eu vejo assim, colegas que têm filhos muito pequenos ou que não têm filhos e que não tinham essa ajuda dos adolescentes, eu digo em relação à questão das tecnologias para a gente conseguir avançar com o trabalho, eles passaram mais aperto que eu passei. Então isso foi um ponto que eu tive de ajuda. Outra questão, assim, aqui em casa, fazendo meditação, né? Foi uma coisa que me ajudou muito. O meu banho de sol aqui na varanda também com os meus filhos, assim, foi realmente assim uma coisa que começou a fazer parte da rotina. É, acho que foi isso mesmo. As atividades físicas também, sabe? Porque aí acabou que eu comecei a fazer a atividade física também. Agora eu tô até voltando mais, né? Que agora eu consegui voltar para natação também e tudo. E foi Entendi. isso. E a atividade física também é uma terapia, né? Nos ajuda a dar uma descarregada, a dar uma concentrada em outra coisa. Ajuda É, muito. E legal que você falou da meditação, que é um momento de respiração consciente, né? com Que certeza. me ajuda muito essa respiração consciente a chegar, a centrar, a, a aliviar a minha ansiedade. Quando eu tenho crise de ansiedade, eu sempre faço essa respiração consciente. Muito legal. Queria te agradecer. Bia, você tem mais alguma pergunta? Só queria saber um pouquinho, só para finalizar, como que tá hoje em dia? Se você acha que essa ansiedade passou, o medo do vírus, ou se ainda tá a mesma coisa, se essas práticas que você citou têm te ajudado a aliviar esses sintomas. Então, melhorar, com certeza absoluta que já melhorou. Mas dizer assim que eu já estou 100% tranquila, aí não é uma verdade, né? É. Eu, assim, o fato de ter voltado para a natação me ajuda muito, porque, como eu disse, a atividade física me alivia. E, assim, já é um ganho para mim o fato de, nossa, já estou conseguindo tirar a minha máscara para poder fazer a natação. Voltei também, né, com a musculação, apesar de ser personal, é um número restrito, não vou para uma academia lotada de gente, não dou conta ainda disso, mas estou fazendo atividade física, também faço sem a máscara. Uhum. Também a questão, assim, quando eu voltei para a escola, né, que eu estava com muito receio, que foi o ano passado, 2021, estava com muito receio, porque a questão de pensar como que a gente ia manter distanciamento entre adolescentes, entre crianças, uma situação, ficava imaginando, trabalho com alunos de sexto ano, eles são bem carinhosos, eles gostam de abraçar a gente, tudo. Como que eu vou chegar na escola e não vou deixar os meninos me abraçarem? Como que a gente vai manter esse distanciamento? E hoje, eu já chego na escola, eu estou de máscara, mas os meninos chegam para abraçar, eu já deixo abraçar, assim, tudo. Então, melhorou, mas 100% ainda não. É um processo, né? Porque é tudo muito novo para a gente. Então, tem uma vacina, tem várias discussões sobre isso, mas ainda morre gente e mudou tudo, mudou a nossa ansiedade, mudou o nosso foco. Hoje, não tem um dia que você acorda que você não pensa nos efeitos do Covid. Com Né? certeza. Então, assim, nós estamos completamente mudados, não estamos como éramos antes, tranquilos, né? Entre aspas, tranquilos. Com Então, certeza. a gente vê muito no seu relato como que isso mexeu com você e como ainda mexe com o seu psicológico, com o psicológico de todos nós, né? Porque a gente já não tem mais aquela tranquilidade de ir e vir, de ter contato, de comer em algum lugar.
Agora, uma Muito. coisa também que eu não tinha falado antes, que eu percebi, a gente em escola percebe muito, né? Como que foi difícil para os pais lidarem com os filhos dentro de casa, que eles estão muito acostumados assim com essa ajuda da escola, os professores sempre presentes ali, e isso facilita a vida dos pais. Então tinha pai, a Uhum. gente via assim que tinha pai que não dava conta de ficar com o filho dentro de casa. Então, uma coisa também que eu acabei ficando assim muito feliz foi de ver que eu estava com dois adolescentes dentro de casa, dois jovens, né? Não são pequenos, Sim. não, são jovens já, mas assim, dois jovens dentro de casa, mas a harmonia da minha casa não se perdeu, sabe? Assim, eles me ajudaram, eles se ajudaram. Então, assim, eu fiquei muito feliz. E fiquei feliz também, depois, claro, de ter passado aquele turbilhão, aquela ansiedade no primeiro momento. Hoje, eu paro para pensar o tanto de coisa que eu aprendi, o tanto de coisa que eu ainda posso aprender. Aí acaba que eu fico Uhum. muito orgulhosa de mim, sabe? Eu fico É. assim muito feliz. E é uma forma de você mesmo se ajudar, né? Vendo que tem também um lado positivo em ter ficado em casa, em ter vivido, Sim. aprendido novas atividades, né? Novos hábitos. Não, Então, teve ganho. Você consegue ver isso, e isso, querendo ou não, é um conforto que nos ajuda a seguir, né? sim. Eu preparava as aulas, aí preparava os slides, fazia uns negocinhos coloridinhos, uns negócios assim. Então, eu mesma ficava encantada, chamava os meninos, gente, olha o que eu fiz. Né? Então, assim, aí eu vejo que tenho muita coisa para aprender ainda. É muito bom, É, não, mas é isso mesmo, é uma conquista. com certeza. Você tem mais alguma pergunta, Bia? Você gostaria de falar mais alguma coisa, Dênia? Acho que tá É bom. isso? É Nossa, mas eu isso. quero te agradecer, Dênia, a sua participação somou muito para a gente. As suas experiências, querendo ou não, também nos incentiva a ter mais cuidado e também a ter mais vontade para fazer as coisas e entender que a gente também consegue fazer, mesmo no cenário que estamos hoje. Quero só te agradecer, te desejar uma boa noite e Muito até uma próxima, quem obrigada. sabe. Tá joia. Eu que agradeço, meninas. Tchau. Tchau, tchau.